João capítulo 1. Enquanto você vai abrindo, quero agradecer aos pastores da igreja pela confiança de estar aqui pela segunda vez, né? Glória a Deus, sempre um prazer servir aos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. E hoje é o culto da palavra, não é? Sim ou não? Então louvado seja Deus. Vamos falar um pouco sobre a palavra. Sabe quem é a palavra? Jesus. Diga glória a Deus. Amém? João capítulo 1. Abram todos. Se vocês puderem acender um pouco de luz, eu gosto do claro. Quando eu entro na minha casa, eu acendo todas as lâmpadas porque eu não sou chegado no escuro não. Amém? Glória a Deus. Eu só não troquei as lâmpadas do meu apartamento porque eu moro pouco nos lugares. Quando alguém descobre onde eu moro, eu já dou um jeito de mudar, né? Então eu fico pouco tempo. Senão eu já tinha trocado tudo, colocado mais claro ainda, porque eu gosto de bem claro. Amém? Pode brincar aqui ou só lá em Rio Preto? Pode brincar aqui? Se tiver um crente chato do teu lado, você dá uma bicuda na canela dele, para ver se ele melhora essa cara dele. Amém? João capítulo 1. Vamos comigo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era, ele estava no princípio com, todas as coisas foram feitas por intermédio, e sem ele nada do que foi feito se... A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia, diga glória a Deus. Vamos aqui então ministrar a palavra essa noite. Você está vendo que no princípio a palavra de Deus está dizendo que Jesus ele era o verbo, a palavra. E como disse aí, o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra ela estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Você lembra que a palavra fala que no início a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo e Jesus sempre estiveram presentes no Velho Testamento. Amém? Muitas das vezes Jesus foi mostrado como o anjo do Senhor, o Espírito Santo como o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, que é a mesma coisa. Então no princípio, quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, Deus foi reestruturar, Deus foi recriar a terra. E para fazer isso ele precisou de usar a palavra, e ele abria a boca e dizia: haja isso, haja aquilo outro, e haja aquilo outro. E tudo que Deus ia declarando para acontecer, ia acontecendo. Por quê? Há poder na palavra. Diga glória a Deus. Aí a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, ele estava no princípio com Deus. Muitas pessoas pensam que Jesus ele entra em cena só quando ele nasce de Maria. Não, sempre Jesus ele existiu. Diga graças a Deus. No versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? De Jesus. Tudo foi feito por meio de Jesus. A palavra fala que ele é o início e que ele é o fim, o alfa e o ômega. Então tudo se resume em Cristo. Todo o Velho Testamento vai apontar para Cristo. Ele vai colocar Jesus no centro de tudo. Diga aleluia. E se Jesus está no centro de tudo, nós como sua igreja, nós como seu povo, nós caminhamos, nós giramos, nós andamos em torno dele. Olhe para mim, vivemos um tempo muito precário. Vamos falar no sentido de igreja, porque hoje as pessoas não querem mais andar em torno de Cristo. E quando eu falo andar em torno de Cristo, é andar em torno da palavra. A palavra é nossa bússola, a palavra é nosso GPS, a palavra é nosso manual de vida. Nós não vivemos segundo os conselhos do mundo, nós vivemos segundo a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Como oramos agora há pouco, a palavra ela vem para um propósito.
e o propósito pelo qual ela veio, ela vai cumprir. E a Bíblia fala que a palavra não volta para Deus vazia, ou seja, sem resultados. A palavra vai voltar para Deus levando o resultado pelo qual ela foi mandada. Então, se a palavra é mandada para cura, quando volta para Deus, volta o resultado de pessoas curadas. Se a palavra é mandada para libertação, quando volta para Deus, ela volta para Deus com resultados de pessoas libertas. Diga aleluia. E a palavra de Deus sabe exatamente o que fazer. Quando você proclama a palavra, quando você fala a palavra, é a palavra de Deus que vai acontecer. E olhe para mim, até os que são filhos do inimigo sabem que há poder nas palavras. Até eles gastam tempo para amaldiçoar as pessoas, para empraguejar as pessoas, para amarrar a vida das pessoas, porque sabem que há poder na palavra. Se o inferno sabe que a palavra tem poder, nós sabemos mais ainda. E se sabemos mais ainda, por que não proclamar a palavra? Por que não proclamar a verdade de Deus sobre a nossa vida? Diga aleluia. Então, quando você precisa de uma bênção, quando você precisa de um milagre, quando você precisa de uma provisão, pegue a Bíblia e comece a declarar as escrituras a teu respeito, a respeito da tua família, a respeito do teu trabalho, porque aquilo que você falar é o que vai acontecer. Olha o que a Bíblia fala lá em Cantares: o leite e o mel estão debaixo da nossa língua. Estão aonde? Debaixo da nossa língua. Quando o Senhor fala para Abraão, vai para uma terra que mana leite e mel, não significa que a terra já produzia. Ele ia chegar lá e ele ia fazer a terra produzir. Ou seja, liberando o que ele queria viver, liberando o que ele queria colher. Diga glória a Deus. Então os resultados que você precisa estão na sua boca, estão na sua língua. Se você passa o dia dizendo eu não posso, você nunca poderá. Se você passa o dia dizendo eu não consigo, você nunca vai conseguir. Se você passa o dia dizendo eu sou doente, eu sou diabético, eu sou depressivo, eu sou isso, sou aquilo, você será aquilo que você falar. Por isso você tem que encher a tua boca da palavra de Deus, para que a hora que você abrir a boca, a palavra do Senhor saia pela sua boca e produza resultados que vão te alegrar. E não só resultados que vão alegrar você, mas também vai alegrar a Deus. Porque repito que oramos uma passagem bíblica, a palavra volta para Deus com resultados que o agradam. Se agrada a Deus, você acha que não vai agradar a você? Então a palavra que você proclamar, ela vai trazer resultados de alegria, vai trazer resultados de bênção, porque o reino de Deus se manifesta quando você fala. Você é um representante do reino do Senhor aqui na terra. Ele te escolheu entre milhares para você representar o reino dele aqui na terra. Então o que é que você faz? Você manifesta o reino. O reino de Deus ele já veio, e Jesus disse: ele está dentro de vós, o reino está dentro de nós. Repete. Se o reino está dentro de nós, como que eu faço para manifestar o reino? Falando, manifestando o reino. Diga aleluia. E Paulo disse: o reino não é comida e bebida. O reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Diga aleluia. Sua alegria não vem do dinheiro, a sua alegria não vem da família, a sua alegria não vem de coisas materiais, a sua alegria vem do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra fala, aquele profeta menor declarou, ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, ele vai dizendo um monte de coisa, e no final ele fala: ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê?
Porque a nossa fonte de alegria não são coisas, não são pessoas. A sua fonte de alegria é Cristo. A sua fonte de alegria é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas dizem: eu preciso fazer alguma coisa porque eu ando muito triste. Vá para a presença. Vá para a presença. Querer procurar coisas para fazer, para se refugiar, é só momentâneo. Você vai esquecer daquele problema por algum momento, e depois que você saiu daquele lugar, o problema continua lá. Você tem que ter o Espírito de Deus dentro de você. Se Ele estiver dentro de você, Ele será uma fonte a jorrar para a eternidade. É o que o Senhor falou. Jesus declarou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para a eternidade. E a Bíblia fala, ele falava isto se referindo ao Espírito Santo que haveria de ser derramado. Ou seja, a fonte que vai jorrar para a eternidade é a presença do Espírito Santo. Levante a mão e diga: eu quero essa fonte jorrando dentro de mim. Dá um glória a Deus aí bem alto. Diga aleluia. Aqui quando ele fala todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, o que João está querendo declarar é que Jesus era o agente divino responsável por toda a criação. Então Jesus é o responsável por todas as coisas que foram feitas e que foram criadas. Diga glória a Deus. Se Ele é o responsável por tudo que foi feito e foi criado, por que nós procuramos restaurar as coisas que foram feitas e criadas fora de Jesus? Se eu tenho esse microfone e ele tem alguém que o fez, alguém que o criou, se ele der problema, quem é a melhor pessoa para arrumá-lo? Não é o fabricante, sim ou não? Sim ou não? E se eu levar em outra pessoa que não entende sobre ele, pode piorar ainda mais. Se tudo foi feito por ele, porque quando dá problema você leva para consertar em pessoas que não podem resolver nada? Se esse casamento aí foi Deus que te deu, que te abençoou, porque quando dá problema você vai procurar pessoas para consertar o casamento, sendo que é Deus que pode consertar. Tudo é Deus que pode consertar, tudo é Deus que pode sarar, é Deus que pode curar, é Deus que pode transformar. Então é preciso ir no lugar correto, na pessoa correta. Por isso Jesus falou assim: vocês também não querem ir embora? Eles disseram: a quem iremos nós? Se só tu tens as palavras, as palavras de vida. Então a quem você tem ido, ou ao que você tem ido? Você precisa ir na pessoa correta. Quem é? É o Senhor, diga aleluia. Aí olha aqui o 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Se a luz estava nele e ele era a luz dos homens, significa que o único meio de nós andarmos iluminado é andando nele. Como que eu ando nele nos dias atuais? Vivendo a palavra. Vivendo a palavra. Só que para viver a palavra você vai ser mal compreendido, mal interpretado. Vão taxar você de quadrado, vão chamar você de bitolado, vão chamar você de fanático. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Quer que eu traduza? O mundo faz a vontade do diabo. E o diabo não suporta Deus, ele não suporta as coisas de Deus. Se Deus amar uma coisa, o diabo odeia. Se Deus odiar uma coisa, o diabo ama. Então o mundo está no maligno, o mundo faz a vontade do maligno. Você quer que o mundo te ame? Se o mundo te amar,
é porque você não tem feito a vontade de Deus. Jesus foi claro: se o mundo vos odeia, saibam que primeiro odiou a mim. E sabe por que o mundo te odeia? Jesus falou: o mundo te odeia porque vocês não pertencem ao mundo, porque eu, o Senhor, tirei vocês do mundo. E ele completa: porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria aquilo que é seu. Então, se você não é amado pelo mundo, você não tem que se entristecer. Às vezes nós como igreja estamos tristes, porque o povo do mundo taca pedra na gente. A gente tinha que ficar feliz. A gente tinha que ficar triste se o mundo aprovasse a igreja, se o mundo aplaudisse a igreja. Porque a igreja, ela está implantando a cultura do reino na terra. E na cultura do reino não tem injustiça. Na cultura do reino não tem mentira. Na cultura do reino tem justiça. Tem também misericórdia. Tem também amor. Tem também verdade. Esta é a cultura do reino. A Bíblia fala que o reino está firmado em justiça, em amor e em misericórdia. Diga aleluia. Então a gente está aqui na terra para implantar a cultura do reino. E é claro que se o mundo está no maligno, o que é que o maligno está fazendo lá fora? Implantando a cultura dele, implantando aquilo que ele sabe fazer: matar, roubar e destruir. Então vai haver a briga de dois reinos, vai haver a batalha de dois reinos. O diabo está angariando os seus soldados, e a igreja precisa levantar os seus. Só que está escrito: todo soldado em serviço não se envolve com os negócios desta vida, porque o seu prazer está em satisfazer, em agradar aquele que o arregimentou. Aleluia! Você foi arregimentado. Você foi separado pelo Senhor. Dá um glória a Deus. Escute: a vida estava nele, e a vida era a luz de quem? Dos homens. Olhe para mim: o diabo, para ele se movimentar, ele precisa de trevas. Para o diabo se movimentar, ele precisa de trevas. Trevas dentro da nossa vida, trevas dentro da nossa casa. Estou falando no sentido espiritual. Qual ambiente dentro da minha vida que tem trevas? Aquele ambiente que eu não manifestei a luz do Senhor. Aquele ambiente que eu não deixei a palavra governar, a palavra controlar. Olhe para mim: tem áreas da nossa vida que a gente não deixa a palavra governar. Se a palavra fala A sobre alguma área da nossa vida e a gente não concorda, a gente não pratica aquilo que a palavra fala. O que a gente está fazendo? Aquela área da nossa vida está em trevas. É lá que o diabo atua. O salmista falou: a tua palavra escondi, guardada. Aonde? No meu coração. Mas tinha um propósito dele esconder a palavra no coração. Qual era? Para eu não pecar contra ti. O propósito de guardar a palavra é para não pecar. Perguntaram para o salmista: como que faz um jovem para manter sua vida reta, alinhada, em santidade, na vontade de Deus? O que ele respondeu? Observando a palavra, guardando a palavra, praticando a palavra. Então, se eu quero não errar o alvo, que é Cristo, porque pecar é errar o alvo. Se eu quero acertar com Cristo, se eu quero acertar com a palavra, eu vou ter que guardar a palavra no meu coração. Agora, como que eu sei se eu estou cheio da palavra ou se eu estou vazio? É só ver o que eu falo. É só ver o que sai da minha boca, porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, uma pessoa bocuda, se ela fala muita bobagem, ela não está cheia da palavra. Você sabe hoje quem é um cristão cheio da palavra e quem é um cristão vazio. É só conversar com ele 3 minutos.
converse com um cristão 3 minutos, você sabe o que está dentro dele. Porque a boca entrega as pessoas. Quem entendeu, diga amém. Então eu tenho que pegar a palavra e tenho que guardar no meu coração. E o que é que o salmista falou? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, para quê? Para os meus caminhos. A palavra é luz. O que isso significa? Que toda a área da minha vida tem que ser governada pela palavra. Tem gente que deixa a palavra governar a sua família, mas tem gente que não deixa a palavra governar a sua vida financeira. Esta é a verdade. Tem gente que deixa a palavra governar a sua família, e na hora de dizimar, a pessoa fala: eu não acredito nesse negócio de dar dízimo. Então, porque esta área da tua vida a palavra não governa. Porque dízimo não é obrigação, dízimo é amor. O primeiro que deu dízimo foi Abraão. Na época de Abraão não tinha lei, ele deu por amor. Muita gente fica aí: eu não dou dízimo porque é coisa da lei. Não, a lei veio depois. O primeiro que dizimou foi Abraão. Os filhos dele aprendeu a dizimar porque aprendeu com o pai. Amor, dízimo é amor. Repete. Aí a pessoa vive a palavra na vida familiar e não vive a palavra na vida financeira. Aí a vida financeira está em trevas. Aí o que acontece? Os demônios trabalham na vida financeira da pessoa. Aí a primeira coisa que ela faz quando está com um problema financeiro: eu preciso ir até o pastor, pedir oração, preciso levar ele lá na minha loja, preciso levar ele lá na minha empresa. Não vai resolver nada. Não tem oração que resolva o problema financeiro. O que resolve o problema financeiro é fidelidade. O dízimo tem um propósito: repreender o devorador. A oferta tem outro propósito: te fazer prosperar, te fazer aumentar a sementeira. Diga aleluia. Por que eu estou ensinando isso? Porque na nossa vida tem várias áreas e vários compartimentos, e a gente deixa a palavra governar algumas áreas da nossa vida e outras não. E aí o que a gente não percebe é que numa casa de 5 cômodos, as pessoas quando saem, geralmente elas trancam a porta da cozinha e a porta da sala e as janelas que dão para fora. Geralmente as pessoas não trancam a porta do banheiro, não trancam a porta do quarto que dá para a sala, que dá para a cozinha, ou seja, para onde for. Não, elas trancam as portas e janelas que dão para fora. Agora, se o ladrão arrombar a janela de um quarto e pular para dentro do quarto, através do quarto, ele vai no outro quarto, ele vai na sala, ele vai na cozinha, ele vai no banheiro. Então muitas pessoas estão tendo a sua vida toda afetada pelos demônios. Por quê? Porque não deixa a palavra governar todas as áreas da sua vida. Repete comigo: eu preciso permitir a palavra de Deus governar todas as áreas da minha vida. Dá um glória a Deus. Sabe que a Bíblia fala lá no Salmo 119, versículo 165: aqueles que amam a tua palavra têm muita segurança, e não existe nada que os faça cair. Nada. Só que a gente aprendeu o que é amar a palavra, porque a gente pensa que amar a palavra é olhar para a palavra: oh Deus, como eu amo a tua palavra. Isso não é mostrar que ama. E a linguagem de amor de Jesus é a nossa obediência. Já deve ter ouvido a linguagem de amor dos homens: o toque físico, tempo de qualidade. É ou não é? Já ouviu coisas assim? Pois a linguagem de amor de Jesus é a nossa obediência. Ele falou: aquele que me ama guarda e obedece os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não adianta eu falar que eu amo a Deus, se na hora de cumprir a palavra eu não cumpro. Deus só se sente amado, Jesus só se sente amado quando Ele olha para mim e eu estou obedecendo, 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 obedecendo. Ah, mas eu vou ser um escravo. Não, querido. Obedecer é vida
para você, é bênção para você, é milagre para você, é porta aberta para você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia! Diga glória a Deus. Então, obedecer é vida para você, é vitória para você, é bênção para você. Amém? E Paulo disse: se eu sou escravo de Cristo, eu sou mais livre do que aquele que recebeu uma carta de alforria. Então, quando você faz a vontade de Deus, aí sim você é livre, porque está escrito: onde está o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. Agora, se eu tenho o Espírito de Deus, significa que eu tenho liberdade. Só que qual o papel do Espírito Santo? Jesus falou qual seria. Ele disse: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Em toda a verdade, ele vos guiará na palavra. Se eu tenho o Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo está fazendo comigo? Ele está me empurrando para a palavra. Se eu tenho o Espírito Santo, ele está me empurrando para a palavra. Se eu vivo a palavra, eu tenho liberdade. A pessoa fala: não vou para a igreja porque ser crente não pode nada. Ser crente não pode nada, o crente ele é escravo, o crente não tem alegria. Não, eu sou livre. Escravo é você que não consegue passar um dia sem fumar. Escravo é você que não consegue passar um dia sem beber. Escravo é você que não consegue passar um dia sem ficar satisfazendo tuas vontades pessoais. Quem que é o escravo aqui? Tem gente que se passar um dia sem fumar, ela morre, ela fica agressiva, ela briga com todo mundo que cruza o caminho dela. Quem que é o escravo aqui? Eu. O escravo é aquele que precisa das coisas deste mundo para se sentir livre. Nós não precisamos das coisas do mundo para nos deixar feliz. Por quê? Porque quando a gente vai para o culto, ele libera óleo de alegria, ele libera vinho novo. Sabe o que é o vinho novo? A presença. E o vinho na Bíblia representa a alegria. Quando eu vou para o culto e a presença de Deus é liberada sobre mim, eu tenho alegria. Agora há pessoas que para se sentir alegre tem que beber. Então quem é o escravo? Eu? Não. Não. E o Senhor quer te fazer livre hoje. O Senhor quer mostrar para você que você não precisa de uma coisa para ser feliz. Você precisa dEle. Você precisa da graça dEle, do favor dEle. Aleluia. Aleluia. Então se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho liberdade. Só que o Espírito Santo vai me impulsionar para a palavra. Agora, se a gente não se permitir ser controlado pelo Espírito, ele simplesmente sai. Porque ele não é o tipo de Deus que nos obriga a fazer as coisas. O Senhor nos deu livre-arbítrio, direito de escolha. A diferença do diabo e do Espírito Santo é essa aqui, ó. O diabo entra e ninguém percebe. Na hora que a pessoa conhece a verdade, ela vai ser liberta e o demônio vai sair. Ele causa aquele tumulto. Ele vira a vida da pessoa de perna para cima. A pessoa começa na igreja, começa a aprender a palavra, ela diz: nossa, parece que piorou. O que é isso? É o diabo se levantando porque ele está tendo que sair. A hora que ele entra, você não percebe. Na hora de sair, todo mundo vai perceber que o diabo está saindo. Agora o Espírito Santo, na hora que ele te enche, todo mundo vai ver. Mas também na hora que você perde, nem você se toca que já perdeu. Tem muitas pessoas que perderam o brilho do rosto. Eu sei lá na igreja quem perdeu o Espírito Santo, quem está em pecado e quem não está. É só olhar na face das pessoas. Aquelas pessoas que não têm mais o brilho, pode procurar, pode cavucar na vida dela, que você vai descobrir que ela deixou Deus de lado. Ela parou de obedecer, ela perdeu o brilho. Aí quando perde o brilho, aí tem que viver de fingimento.
Aí tem que viver de fingimento. Lembra que Moisés subiu o Monte Sinai, quando ele desceu o rosto dele brilhava e o povo não conseguia olhar para ele? Lembra disso? Sim ou não? Mas o tempo foi passando e ele foi perdendo o brilho, mas ele manteve o véu sobre a face. Ele manteve o véu, mas não precisava mais do véu, porque o rosto dele não brilhava mais. Mas ele manteve o véu para aparentar para o povo que ele ainda tinha o brilho. Quantas pessoas na igreja vivendo debaixo do véu para aparentar para o outro que ainda tem o brilho, que ainda tem a unção, que ainda tem a presença, mas Deus sabe, perdeu faz tempo. Mas há uma boa notícia para você aqui hoje. Se você hoje ouvir a voz de Deus, está escrito: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Abra o coração, Ele pode restaurar. Aleluia. E quer ouvir mais? Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. No lugar da sua vergonha, você vai receber dupla honra. Mas depende de você. Porque sabe o que a Bíblia fala? Pergunte o quê? A Bíblia diz assim: aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará. Nunca prosperará. Esconder o pecado não é você esconder das pessoas. Esconder o pecado é você nunca chegar diante de Deus e falar: eu reconheço. Quando você não vai diante de Deus e fala: eu reconheço que eu errei. Quando você não faz isso, você está escondendo. E quem esconde não prospera. Mas a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a Bíblia fala mais: as misericórdias do Senhor é o motivo pelo qual nós não somos destruídos, consumidos, devorados. Diga comigo: não vale a pena esconder de Deus os nossos erros. Diga aleluia. Diga aleluia. Então tem que ir diante de Deus e colocar luz nas áreas da sua vida que estão em trevas. Se o Senhor iluminar todas as áreas, o diabo não tem mais aonde caminhar, ele não tem mais aonde se mover, porque ele não anda na luz, porque a palavra fala que as trevas não prevaleceram contra a luz. Então, se você não pôr luz em todas as áreas da sua vida, os demônios vão ficar aí. E por causa de um quarto escuro, ele entra numa sala, ele entra numa cozinha. E quando eu digo isso, eu digo, ele entra em outras áreas da sua vida. Então você tem que pôr luz em todas as áreas. Traduzindo, você tem que deixar a palavra de Deus governar todas as áreas da sua vida. Tudo que começar errado vai terminar errado. Tudo que começar errado vai terminar errado. Por isso que o Senhor falou assim: qual é o homem que quando vai construir alguma coisa, não senta primeiro para fazer os cálculos, para ver se tem condição de ir até o final, para não acontecer de começar, não ter como terminar, e as pessoas olhar e ficar zombando dele, dizendo: olha lá, ó, começou e não pôde terminar. O que Jesus quer dizer? A gente precisa sentar, a gente precisa calcular, a gente precisa ter responsabilidade. Deus não trabalha com gente irresponsável. E a primeira responsabilidade que eu quero perguntar para você, você vai responder para dentro, tá? Não responda para fora. Você tem responsabilidade com a tua vida espiritual? Você tem responsabilidade com a sua vida espiritual? Aos que treinam, que vão na academia, eu posso falar, também vou. Você vai de qualquer jeito, de qualquer forma? Você não vai. E quando você começa a ir de qualquer forma, você até deixa de ir, porque você sabe que não vai ter resultado. Quando você vai cuidar do seu corpo, você vai certinho. Por quê? Porque você quer resultado. Aí você vai na igreja do jeito que te dá na telha,
e quer resultado na vida espiritual. Sabe qual é o resultado que você vai ter? Zero. Zero. Zero resultado. Que você não tem responsabilidade com a tua vida espiritual. Aleluia. Olhe para mim. Você está achando que vir na igreja de vez em quando você vai ter resultado na tua vida espiritual? Quando você quer cuidar do corpo, você cuida da tua alimentação. Você acha que comendo qualquer coisa você vai ter resultado na tua vida espiritual? Qualquer tonto que aparece na internet e começa a falar de coisa de igreja, você está lá escutando, você nem conhece a vida do cara. Você vem para o culto, aí você ouviu alguém da internet e o pastor prega aqui, você não concorda, aí você fica rebolando na cadeira e trata o pastor da internet como melhor do que o teu pastor. Ei, Paulo disse, fica naquilo que aprendeu, porque você sabe quem foi que te ensinou. A vida dos seus pastores você conhece, e a vida desses pastores de internet você conhece? Mas o cara aparece da noite para o dia na internet e começa a pregar, e você vai lá e faz tudo o que ele manda, e teu pastor está aqui a vida inteira cuidando de você, orando por você, visitando você, atendendo você, e o que ele fala, você não concorda. Aí você quer resultado na vida espiritual, vai pedir para o pastor da internet te visitar. Quando você não tiver resultado, vai pedir para ele te visitar. Chame ele para fazer ofício fúnebre da tua família quando alguém morrer. Ele não vai. Ele não vai. Depois queremos resultados. Deus nunca trabalhou com gente irresponsável. Deus só trabalha com gente responsável, porque Ele é responsável. Na hora de multiplicar os pães e os peixes, vamos servir com responsabilidade. Põe as pessoas sentadas, organizadas. Faça grupos de tanto, grupos de mais tanto. Serve todo mundo comeu, está todo mundo satisfeito. Alguém quer mais? Não, ninguém quer mais, sobrou? Guarda, comigo não tem desperdício. Pessoa responsável, ela não desperdiça. Pessoa responsável, ela sabe o que está fazendo, ela sabe para que veio, sabe para onde está indo, sabe aonde quer chegar. Nós precisamos ter responsabilidade. Repete. Aleluia. Agora olha o versículo 8. João não era a luz, mas veio para falar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Diga glória a Deus. Jesus veio no mundo para iluminar todos nós. Mas quantos de nós não queremos que Ele venha nos iluminar? Quantos de nós escolhemos permanecer nas trevas? Quantos de nós escolhemos permanecer no escuro? Quantos de nós não deixamos a palavra nos governar? Ah, mas é difícil. Não, não é. Não é difícil, está escrito. Os mandamentos não são penosos. Outra tradução, não são pesados. Já ouviu aquele ditado? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Pessoa que não quer viver para Deus, ela vai falar, não dá, muito pesado viver a palavra. A pessoa que quer servir a Deus, ela serve. E para ela é um prazer andar na palavra de Deus. Para mim não é um peso viver a palavra, é um prazer viver a palavra. Porque a palavra é vida, está escrito, a palavra do Senhor é espírito e vida. Você quer ter vida? Você tem que receber a palavra e tem que praticar a palavra. Amém? Vamos para aqui para terminar, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem são esses? Os que creem no seu nome. Dá um glória a Deus bem alto. Está vendo só? Ele veio para os seus não o receberam. Mas quem recebeu a ele, recebeu também o direito de ser feito, de ser chamado filho de Deus. No mundo tem criaturas de Deus e tem filhos de Deus.
Não são todos no mundo que são filhos. Só aqueles que receberam a Jesus, que receberam o Verbo, só aqueles que se permitem serem guiados pelo Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia fala? Os filhos de Deus serão reconhecidos porque são guiados pelo Espírito Santo. E como já disse, o Espírito Santo nos leva para a palavra. Se você está na igreja, você pode até ter falado com a boca: eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Se você não vive a palavra, eu sinto muito, você ainda não é filho de Deus. Porque tem gente que pensa: eu já aceitei Jesus, então agora eu sou filho. Se você aceitou Jesus há 10 anos atrás e até agora você não vive a palavra, eu sinto muito te dizer, você acha que você é filho, mas você não é. Você não é, e a prova diz que você não tem a herança das bênçãos de Deus, porque a herança é para filhos. E a Bíblia fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Traduzindo, eu herdo com Cristo as bênçãos do Pai. Só que eu preciso amadurecer na fé. Tem muita gente na igreja que está 10 anos na igreja e o pastor ainda não pode pregar uma palavra mais forte. Ele quer viver de leite a vida inteira. Se você quer viver de leite, porque você ainda é criança. Se você ainda é criança, porque você não amadurece. E a criança não difere em nada de um escravo. Apesar de tudo ser do filho, se ele age como criança, se ele ainda não é maior de idade, apesar de tudo ser dele, ele não pode ter tudo. Então muita gente da igreja não herdou as bênçãos do Pai, por quê? Porque age igual uma criança. O pastor fala uma coisa no altar, eu não gostei. Fica um mês sem aparecer, onde você estava? Aí eu fiquei chateado, porque falaram alguma coisa que eu não gostei. E se eu te contar agora uma coisa, eu vou terminar nisso. Se eu te contar agora, se eu te revelar que todas as pessoas que se ofendem com a palavra são desobedientes, e eu mostrar na Bíblia para você. E se eu te mostrar que um culto como esse pode acabar com a tua vida, como pode abençoar a vida de outros. Você já deve ter reparado que tem gente que vai para a igreja e a igreja acaba com a vida dela. Tem gente que vai para a igreja e a igreja abençoa a vida dela. Por quê? Se é o mesmo culto, é o mesmo pastor, é a mesma palavra, é a mesma oração, é o mesmo louvor, por que que alguns são abençoados e outros são amaldiçoados? Dentro da mesma igreja, no mesmo culto. Nunca parou para pensar sobre isso? Está na Bíblia. No dia que Jesus foi apresentado no templo, a Bíblia fala que Simeão levantou Jesus e o abençoou, e falou para a mãe de Jesus: este menino vai ser motivo da elevação de muitos, mas também vai ser o motivo da queda de muitos outros. Como assim? Simeão falou que Jesus ia levantar pessoas, mas ia derrubar outras, que ele ia abençoar pessoas, mas ia destruir outras. É exatamente isso. E a resposta está lá em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 6 em diante. 1 Pedro 2, 6 em diante. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, que traduzindo melhor essa palavra do original, para os desobedientes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e, escute agora, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que foram postos. Quer que eu traduza? Quem vem no culto e ouve a palavra e acredita na palavra e absorve a palavra e vive a palavra, para aquela pessoa Jesus vai ser a base para ela construir uma grande obra, que nada vai poder derrubar aquela obra. Então ele será motivo da elevação para os que acreditam, para os que aceitam, para os que obedecem. Mas para os desobedientes,
a palavra se torna pedra de tropeço e rocha de ofensa. Traduzindo, para quem é desobediente na igreja, a palavra não te levanta, ela te derruba. Para desobediente na igreja, você não sai feliz com a palavra, você sai ofendido. E você que é irmão da igreja, que é membro da igreja, quando alguém chegar em você assim, onde já se viu, eu estou saindo do culto ofendido. Em outras palavras, ele está dizendo para você: eu sou um rebelde. É isso que ele está dizendo. Toda pessoa que ama a palavra, ela vai aceitar a palavra, ainda que a palavra confronte ela. E é para isso que fomos chamados, para o confronto. Porque o confronto nos melhora, o confronto nos lapida, o confronto trabalha a nossa vida, trabalha o nosso caráter. O confronto vai trabalhar o nosso caráter. Se você vai no culto e não é confrontado, aquilo ali não está trabalhando o teu caráter. Por isso, o dia que você é confrontado, você sai revoltado. Por quê? Porque você é um desobediente. E daí o que acontece? Você quer vir no culto, quer que a palavra te abençoe, quer que a palavra te prospere, quer que a palavra te cure, quer que a palavra leve libertação para a tua casa, quer fazer as coisas na sua vida ficar ótima, boa. Então ouça, ainda que seja o que você não gosta. Deixa a palavra entrar, aceita ela, viva ela. Porque se você vier no culto e não aceitar a palavra e achar que você é o certo, que a palavra está errada, a sua vida vai afundar. Aí você vai dizer: não sei o que aconteceu, fui para a igreja, olha, estou com a minha vida de perna para cima. Deve ser a igreja o problema. Não, meu filho, é você o problema. Porque é inadmissível. Olha quanta gente tem aqui. Por acaso todo mundo está sendo destruído aqui? Não. Então você não pode falar que é a igreja, porque se a igreja é o problema da destruição, era para estar todo mundo destruído. Mas tem gente sendo abençoada, tem gente sendo curada, tem gente prosperando, tem gente que depois que entrou nesse lugar teve a sua vida completamente transformada. Então o problema não é a igreja. O problema é o meu comportamento enquanto a palavra está sendo proclamada. Aleluia. Então agora você já está ciente. Não é o culto da palavra? Pois é. A palavra pode acabar com a tua vida, como ela pode te abençoar. Depende da forma que você se comporta diante da palavra. E vamos ser sinceros, os pastores sabem disso. As pessoas que mais dão trabalho na igreja, elas não lêem Bíblia, elas não têm vida de oração, e elas não fazem nada pelo reino. Quem está trabalhando, fazendo alguma coisa pelo reino, não tem tempo de viver metido em confusão. Eu não tenho tempo de viver metido em confusão, porque eu não tenho tempo nem para morrer. Se a morte chegar, falou, chegou a tua hora, eu digo, eu não tenho tempo agora. Você, deixa eu olhar na agenda qual é o dia que você pode vir. Entendeu? Porque não tem tempo. Agora, quem tem tempo, ele vai arrumar alguma coisa para falar. É ou não é? Do que a gente vai falar hoje? Aí começa a falar mal da vida dos outros, fala mal do músico, fala mal do obreiro, fala mal do pastor, fala mal da cor da parede da igreja, fala mal da cadeira, fala mal de tudo, da temperatura que estava dentro da igreja, fala mal de tudo. Porque não tem trabalho para fazer. Se fosse na minha igreja eu ia falar, é vagabundo. Aleluia. Amém. Porque a pessoa ocupada com as coisas do reino, ela está produzindo. Está produzindo. Está produzindo. Dá um glória a Deus. Levante a mão e diga, eu fui chamado para produzir. Olhe para mim. Cada cadeira vazia dessa aí do teu lado, a culpa é sua. Cada cadeira que está vazia, a culpa é sua.
É muito fácil chegar na igreja e falar: a igreja está vazia, o pastor não faz nada. Não é o pastor que gera a ovelha, é a ovelha que gera a ovelha. Quantos aqui dentro você pode olhar e falar assim: aquele ali foi eu que trouxe? Mas quantas cadeiras vazias você pode olhar e lembrar alguém que sentava nela e lembrar assim: aquele lá que sentava lá foi eu que tirei? Talvez essa cadeira que está vazia sentava alguém aí, mas por causa da tua língua, por causa do teu comportamento, aquela pessoa não vem mais. E você vai dar conta no dia do juízo. Então eu vou falar uma coisa: se você não pode produzir alguma coisa, não arranque o fruto do outro que produziu. Traduzindo melhor no ditado dos nossos avós: se você não pode ajudar, não atrapalha. Se você não vai poder trazer ninguém para a igreja, não tire da igreja alguém que o outro ganhou. Porque o dia que você souber o valor de uma alma, nunca mais você faz coisas para arrancar os outros da igreja. Quem vive tirando as pessoas da igreja pelo seu comportamento mal, porque não sabe o valor de uma alma. E pode ter certeza que o Senhor assiste tudo. E todos nós teremos que comparecer diante do trono de Deus para prestar conta, inclusive de cada palavra inútil que sai da nossa boca. Quem entendeu, diga aleluia. Fala: eu estou entendendo, Jesus. Amém? Então olha, ter Jesus dentro de você, ter Jesus dentro de você é caminhar para agradar o Pai. Sabe o que Jesus falou? Não são todos aqueles que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ah, pastor, como que eu vou saber qual é a vontade do Pai? Leia a Bíblia. Aqui dentro fala o que Deus gosta, o que Ele não gosta, o que Ele aprova, o que Ele não aprova, o que Ele tolera e o que Ele não tolera. Você quer saber o que Deus tolera? Leia aqui. Você quer saber o que Deus não vai tolerar? Também tem aqui. Você quer saber quem é Deus? Dá uma mergulhada aqui, ó. Mergulhe aqui. Você vai saber quem é Deus. E se você realmente quer alguma coisa com Ele, você vai fazer tudo para agradá-lo. Tudo para agradá-lo. Fique de pé. Vamos orar? Sim ou não? Sim. Venham à frente. Vamos proclamar a palavra em nossa família, em nossa casa, em nossa vida, em nosso lar. Venham todos. Tem um milagre te esperando no altar. É o que? Que preciso pra viver. Diga. Eu me lanço a seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Cante. És tudo que eu preciso. Preciso. Aleluia. Eu me lanço a seus braços, onde encontro meu refúgio. Oh, glória a Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Se renda a Jesus. Diga o nome dele. Jesus. Oh, glória a Deus. Declare: eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, santo, santo, santo. Diga o nome dele, Jesus. Jesus. Esse nome cura, esse nome liberta, este nome salva. Eis-me aqui.
Levante a sua mão. Eu me rendo. Diga aí, vai. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra sim, pra viver. Eu me lanço. teus braços. Onde? Mais uma vez, eu me rendo, diga. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Diga pro Senhor. Eu me lanço aos teus braços. onde? Levante a sua mão aos céus e comece a orar pela tua vida. Comece a orar pela tua casa. Comece a orar pela tua família. Diga para o Senhor: Pai, eu quero que o Senhor controle todas as áreas da minha vida. Eu quero que o Senhor controle todas as áreas do meu ser. Diga: eu não posso mais caminhar de acordo com a minha própria vontade. Diga: eu quero fazer a tua vontade. Diga: eu quero te agradar. Diga: eu quero te exaltar. Eu quero te glorificar. Diga: eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Isso, comece a orar, comece a profetizar. Chama a existência o que não existe, como se já fosse. Comece a declarar: eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho prosperidade. Eu caminho debaixo de bênção, eu caminho debaixo de milagre, eu caminho debaixo de vitória. Isso, ore forte, ore forte. Ore forte, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Eralabashore bandore cantalabala. Chererequerebassore queterebandore. Isso, vai recebendo força, vai recebendo alegria, vai recebendo unção, vai recebendo poder, vai recebendo graça, vai recebendo glória, vai recebendo milagre, vai recebendo fogo. Aleluia. Receba aí. Haja mais, haja mais, haja mais, haja mais, haja mais. Isso, creia, creia, creia e receba. Creia e receba, creia e receba. Receba o seu milagre, receba a libertação, receba a cura divina agora. Seja abençoada, seja fortalecida, seja renovada agora. Receba, receba o seu milagre, receba o toque de Deus, receba a libertação, receba a bênção. Oh! Eu libero milagres na sua vida, libero milagres na sua casa, libero milagres na sua família. Receba agora, em nome de Jesus. Aí está o fogo, aí está o poder de Deus. Ei, seja capacitada a viver milagres, a viver o sobrenatural. Receba, 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 receba. Ei, forte, pegue o fogo, pegue o fogo, pegue o fogo. Fogo de Deus, aí está. Haja mais, haja mais, haja mais, haja mais, haja mais. Ei, fogo, aí está o fogo de Yahvé, aí está o fogo de Deus. Oh Espírito Santo, vem sobre ele, vem sobre ele. Receba agora mesmo. Rabassore banchore cantalapa, remadore que tere banchore que tere bará. Mas aí está, receba graça, receba libertação, receba milagres, receba provisão agora. Mas aí está, receba alegria. Fogo, aí está o fogo. Mas
Receba. Toca. Mais. Receba o milagre agora. Receba o milagre agora. Fogo de Deus aí está. Toca. Forte. Toca. Receba agora. Liberamos milagres. Liberamos vitória. Liberamos sinais. Liberamos o toque de Deus. Escute-me. Quem precisa de um milagre, venha na minha frente do altar. Na frente do altar. Milagre, cura, libertação, venha à frente do altar. Fique na minha frente. Quem não precisa, dá um passo para trás. Quem precisa, venha na minha frente. Isso, faça uma fila aqui. Em nome de Jesus. Ok. Quem precisa, faça uma fila aqui. O Senhor é um Deus de milagres, é um Deus de libertação, é um Deus de cura, é um Deus de restauração. Fechem os olhos e creiam no poder de Deus. Creiam na unção de Deus. Não tenham medo de receber. Eu vou liberar o poder do Espírito Santo sobre você. E você receberá o que precisa. A unção é inteligente. Ela toca onde tem que tocar. Vem Deus. Aí está. Receba o milagre agora. Receba agora. Tuca. Mais sobre ele. Aí está. Mais. Oh, chama toque. Em nome de Jesus. Mais sobre ti. O Senhor troca hoje a sua espada e o seu escudo. Porque vais guerrear, e nesta peleja és vitoriosa. Forte, fogo de Deus. Aí está, em nome de Jesus. Receba graça, receba favor de Deus. Remantoquete. Aí está, receba o milagre. Mas, aí está. Eu libero a vitória que você precisa. O milagre que você precisa. Toca. Receba, não tenha medo. Aí está. Forte. Receba agora. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Estenda a mão para o seu lar. Estenda a mão para a sua casa. Profetiza milagres. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Isso, peça. Enche esse lugar. Vai enchendo. Oh, aleluia. Ei. Enche a minha vida, Senhor, vem nesse lugar, oh, vem nesse lugar, enche esse lugar. Isso, Ele está enchendo a sua casa, Ele está enchendo a sua família, Ele está enchendo o seu lar, aleluia. Creia e vai recebendo o toque de Deus. Enche a minha vida, Senhor. Mãos em forma de receber. Há uma resposta que você está esperando e vai chegar nos próximos dias. Seja fiel ao Senhor. Aleluia. Mãos em forma de receber. A Bíblia diz: ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Tudo que você precisa vem do céu. E aquilo que o Pai coloca na sua mão, você precisa aprender a ser grato. A Bíblia fala que é a vontade de Deus que nós sejamos gratos por tudo. Olhe para mim. Não reclame mais, porque a ingratidão é um pecado que não tem justificativa. Às vezes a pessoa adultera e ela fala: eu adulterei porque a minha mulher não me dava atenção.
ele ainda tenta justificar. Agora, qual justificativa você vai dar por não ser grato? Se a vida que você tem foi Ele que deu, se o ar que você respira foi Ele que deu, se onde você mora foi Ele que abriu a porta, você vai falar o que pela ingratidão? E se você olha para o povo que saiu do Egito e caminhou no deserto, um dos principais motivos da revolta de Deus é a ingratidão do povo. Muitos de nós fechamos os céus sobre nós porque a gente é muito ingrato. Você vai querer dar uma coisa para alguém que é uma pessoa mal agradecida? Se você der um presente para alguém, aquela pessoa, ela tratar você como qualquer coisa, tratar aquilo que você deu como algo sem importância, você vai ter prazer em dar alguma coisa para aquela pessoa a mais? Você não vai ter. Muitas vezes Deus não nos abençoa, porque quando Ele nos dá as coisas, a gente trata de qualquer forma, e a gente precisa agradecer por tudo que o Senhor nos dá. Quando a gente é grato, Deus dá mais e mais e mais e mais e mais. Quando você entender que o salário que você tem não é mérito seu, é porque o Senhor te abençoou, aí Ele vai lá e te dá um salário maior, um salário maior. Então, muitas vezes bênçãos estão retidas porque a gente não é grato. Por isso feche os olhos com as mãos assim, diga: meu Pai, gera em mim um coração grato a tudo o que o Senhor tem me dado, que eu seja o mordomo fiel, que o Senhor vai confiar todos os seus bens. Diga: Pai, eu serei fiel, eu serei agradecido por tudo que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem me entregado. Aleluia. Sabe o que é a oração da fé? A fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. A oração da fé é você agradecer por aquilo que você pediu, porque você tem a certeza que já recebeu, ainda que você ainda não viu. Então eu vou te dar a oportunidade de fazer a oração da fé agora. O que você veio buscar essa noite? Se você crê que já recebeu pela fé, já pode agradecer por aquilo que pediu. Quem entendeu, diga amém. Quando você consegue ser grato por aquilo que pediu e ainda não viu, aquilo vai se materializar na sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Porque a Bíblia fala: vivemos por fé e não por vista. Amém? Feche o olho e agradeça. Agradeça por aquilo que pediu. Agradeça por aquilo que veio buscar. Já está sobre você, já está sobre a tua vida, já está sobre a tua casa, já está sobre a tua família. Pai, obrigado, obrigado por tudo que fez, obrigado por tudo que concedeu, obrigado por tudo que operou, obrigado por cada pessoa tocada, cada pessoa liberta, cada pessoa abençoada, cada pessoa curada, obrigado por cada família restaurada, obrigado por cada porta que se abriu. Nós agradecemos, certos da vitória, certos do milagre. Com a sua mão levantada, diga: muito obrigado, Jesus, e aplauda Ele bem forte, dando glória a Deus. Forte, forte. Aleluia. Dá um glória a Deus. Amém. Abrace 2, 3 pessoas. Diga: você já está abençoado. Se ninguém vier até você, vai você até alguém. Aleluia. Oh, que